Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 1, referente ao 7º ano do ensino fundamental. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa correção. Atividade número 1. O quadro abaixo mostra os preços, antes do início das aulas, de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. Então, nós temos ali o caderno, né? O preço dele era R$ 6,80, caiu 15%. A borracha era R$ 2,80, aumentou 25%, e a caixa de lápis era R$ 7,20 e caiu 10% do valor. Após os reajustes, esses materiais escolares em ordem crescente de preço são. Então nós vamos ter que ver o preço atual, né, de todos eles aqui. O caderno, ele caiu 15%, então como ele caiu 15%, a gente vai calcular 85% dele, né? Porque se ele diminuiu 15%, quer dizer que a gente vai pagar apenas 85% desse valor. Então, 85% vezes 6,8, a gente vai ter aqui 578 dividido por 100, né? 85 vezes 6,8 vai dar 578. E quando eu dividir isso por 100, eu vou deslocar minha vírgula ali 2 casinhas para a esquerda, então o meu caderno vai estar custando agora R$ 5,78. Agora, no caso da borracha, eu vou pegar aqui, vou calcular 25% dos 2,80, né? Calculando 25% de 2,80, a gente chega em 70 sobre 100 e fazendo essa divisão, a gente chega então aí a 70 centavos. Como foi um acréscimo, né? Eu vou pegar esses 2,80 e acrescentar esses 70 centavos, totalizando aí então R$ 3,50 o valor da borracha. E a caixa de lápis, como ela caiu 10%, eu vou pagar então 90% do preço dela, né? 90% de R$ 7,20 vai dar 648 dividido por 100, que resulta em R$ 6,48. Então agora a gente precisa colocar esses valores em ordem crescente, né? O primeiro aqui que vai vir é a borracha, logo depois o caderno e depois o lápis de cor, ou seja, a nossa resposta aqui é a letra A. No número 2, Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele devolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de 40% sobre o valor emprestado. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Porém, caso devolvesse o dinheiro após o prazo, acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Letra A. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente? Então aqui a gente vai ter que saber quanto que é 40% dos R$ 1.000, né? Simplificando aqui, cortando os zeros, 4 vezes 100, 400. Ou seja, ele vai ter que devolver para Maria o valor de R$ 1.400, os 1.000 que ele pegou, mais os 40% de juros, né? Na letra B, qual será o valor da dívida caso ele salde em 13 dias? O que acontece aqui? Se ele saldar em 13 dias, quer dizer que ele está 3 dias atrasado. Se ele está 3 dias atrasado, ela falou aqui, ó, se ele devolver o dinheiro após o prazo, ela acrescentaria 3% do valor devido a cada dia de atraso. Então, o que acontece? Se ele atrasou 3 dias, 3% por dia, então ele vai ter ainda um acréscimo de 9% sobre o valor devido. Então, 9% em cima dos 1.400. Desenvolvendo esse cálculo aqui, a gente chega então ao resultado de 126. Ou seja, ele tem que pagar agora os 1.400 mais os R$ 126 que foi pelo atraso que ele teve, né? Então ele vai ter que pagar para ela aí R$ 1.526. Se ele saldar a dívida em R$ 4,00, qual será o valor pago? Se ele pagar em 4 dias, quer dizer que ele adiantou 6 dias. E se ele adiantou 6 dias, ela disse que ia reduzir 2% a cada dia. Então, 2% vezes 6, 2% por dia, né? São 6 dias que ele adiantou, então são 12% a menos que ele vai ter que pagar do valor total devido por ele. Então, a gente calculando 12% de 1.400, a gente chega ao resultado de 168. Aí agora a gente pega os 1.400 e tira os 168, tendo então aí R$ 1.232, que é o valor que ele vai pagar caso ele consiga adiantar, né, o pagamento para ela.
Número 3, o salário bruto de Ana Clara, que era de R$ 3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11% do seu salário referente ao INSS, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o salário bruto de Ana Clara após o reajuste? Então, ela ganha 3.000 por mês e teve um acréscimo de 10%. Né? Então, a gente vai calcular 10% de 3.000, que a gente vai achar 300. Então, o valor bruto do salário dela agora é o que ela ganhava, 3.000, mais esse acréscimo de R$ 300. Então, é R$ 3.300. Letra B, qual é o salário líquido de Ana Clara? Ou seja, após o desconto de INSS, antes e depois do reajuste. Antes dela receber o aumento, era descontado 11% de 3.000, né? Então, assim que a gente calcula, que faz a porcentagem aqui, a gente encontra R$ 330 de desconto, aí a gente tira os 330 dos 3.000, ela recebia 2.670. Depois do aumento que ela teve, que agora é de R$ 3.300, os 11% desses R$ 3.300 são R$ 363. Aí a gente tira esses R$ 363 dos 3.300, ela fica aí com um salário de R$ 2.937. Letra C. Você sabe qual é o significado da sigla INSS e qual a razão desse desconto no salário do servidor? Pesquise e anote em seu caderno. Então, o INSS significa Instituto Nacional de Seguro Social e ele é responsável pelo pagamento da aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros. Número 4. Sua mãe vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e, para isso, pediu sua ajuda. O quadro abaixo deve ser preenchido com o valor gasto no preparo do bolo. Imagine esses valores e complete a tabela. Então, aqui seria um valor que vocês iriam colocar, né? Eu coloquei um valor simbólico aqui. O leite é R$ 3, o ovo R$ 1, a cenoura R$ 1 e o chocolate R$ 3. Supondo que vocês queiram vender esse bolo, estipule um percentual para acrescentar no valor total investido. Ou seja, o bolo será vendido com um acréscimo de, aí eu coloquei aqui 50%, né, que eu ia aumentar o valor desse bolo, o valor do gasto que eu tive, né? Letra A, qual o valor da venda do bolo? Então, primeiramente aqui, eu tenho um gasto de R$ 8 com o meu bolo, né? Se eu vou acrescentar 50%, eu vou calcular os 50% de 8, que vai dar R$ 4. Ou seja, eu vou vender o bolo por 12, né? 8 que eu gastei, mais R$ 4 de acréscimo, que vai ser o meu lucro. Então, a letra B, qual será o lucro obtido, né? R$ 4, bem tranquilo. E a letra C, qual o valor da venda de 5 bolos iguais a esse e com o mesmo percentual de acréscimo? Então, se cada bolo vai sair por R$ 12, se eu fizer 5 bolos, eu vou ter então aí R$ 60 de vendas, né, com esse bolo. Número 5, o professor Felipe escreveu no quadro o texto do economista e jornalista Aloysio Biondi. Uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés em uma pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora esteja para morrer. Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Poucos poderiam ganhar altíssimos salários, enquanto a maioria receberia salários baixíssimos, com a distorção sendo totalmente encoberta pela média. Para ilustrar essa situação, vamos resolver um problema. Numa pequena empresa com 25 funcionários, a distribuição dos salários é demonstrada no quadro abaixo. Então, 20 empregados recebem R$ 1.000, 4 empregados recebem R$ 5.000 e um empregado recebe R$ 10.000. Com base nessas informações, o funcionário que recebe R$ 10.000 possui ganho superior à média salarial dos funcionários em. Então aqui é o seguinte, a gente vai ter que ver qual que é a média salarial dos funcionários. Tá? Então, como que a gente calcula a média? A gente vai somar todos os valores possíveis e dividir pela quantidade de funcionários que a gente tem. Então, se eu tenho 20 empregados ganhando R$ 1.000, eu tenho 20 vezes 1.000, né, que é a minha despesa. Se eu tenho 4 funcionários ganhando R$ 5.000, eu tenho 4 vezes os 5.000. E se eu tenho um funcionário ganhando 10.000, é 1 vezes 10.000. E 25 aqui é o total de funcionários que eu tenho, ou seja, eu estou somando todos os salários e dividindo por 25 pessoas, que é a quantidade de empregados que nós temos. Somando tudo aqui, 20.000 mais 20.000 mais 10.000 dá 50.000, né? E fazendo 50.000 dividido por 25, a gente tem aí uma média de R$ 2.000 de salário por pessoa.
Com base nisso, a pergunta aqui é a seguinte, né? O funcionário que recebe 10 mil possui ganho superior à média salarial dos funcionários em. Então, quantas vezes ah, o 10 mil é maior que o 2 mil? Dá 5 vezes, né? E a gente sabe que 100% é uma vez o valor, né? Então, se você tem, por exemplo, a pessoa ganha 2 mil, você vai ter um 100% de aumento, vai aumentar 2 mil, né? Então, 100% é uma vez. Como cresceu 5 vezes o salário aqui, o ganho dele é 5 vezes maior, então a resposta aqui vai ser o 500%. Então, essa foi a nossa correção do PET volume 1. Então, essa foi a nossa correção do PET volume 5, semana 1, referente ao sétimo ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, que assim que for possível eu respondo para vocês. Então é isso. Logo, logo eu volto com a correção da semana 2. Até mais.